Pessoal, sejam bem-vindos a esse vídeo que ele vai ter o propósito de elucidar o tratamento de cetamina na Clínica Minerva. Meu nome é Dr. Giocondo e eu sou fundador da Clínica Minerva, além de professor e inúmeras outras coisas. Eu vou explicar para vocês o nosso protocolo detalhado, tanto do fluxo inicial, quanto a avaliação de elegibilidade, o tratamento em si e as expectativas que a gente possa ter em relação à cetamina. Esse vídeo foi elaborado porque muitos pacientes, psicólogos, profissionais, colegas pediram, né, como uma necessidade, né, de que as pessoas têm dúvidas e gostariam que houvesse um vídeo explicando como funciona, né? Bom, o paciente ou a pessoa interessada que chega ao tratamento da cetamina por diversas vias, seja porque viu em redes sociais, seja porque procurou, enfim, seja porque o profissional que o acompanha, seja um psiquiatra, psicólogo, ouviu falar e pediu para a pessoa pesquisar, inicialmente chega pelos métodos comuns de contato, Instagram, e-mail, WhatsApp, ligação, e a nossa secretária ela é treinada para dar um certo direcionamento inicial, em que vai explicar mais ou menos aspectos de custo, aspectos mais ou menos técnicos, obviamente respeitando os limites éticos da interação, e vai, se necessário e se for o caso, agendar uma primeira avaliação, que é o ponto de encontro mais importante de todos. Nessa primeira avaliação, que a gente chama de avaliação de elegibilidade, são todas feitas por mim. Eu priorizo que esse encontro seja feito comigo porque a gente consegue filtrar e gerenciar tanto expectativas quanto questões de custo-benefício para que seja algo proveitoso para ambos os lados, né? Seja para um tratamento para a clínica, seja para uma questão para o paciente, para a equipe que o acompanha, para familiares, etc. Nessa avaliação inicial, eu vou realizar um checklist de eventos, de questões que possam significar uma possível contraindicação ou uma contraindicação absoluta ou relativa para o tratamento da cetamina, e também avaliar se esse indivíduo ele se encaixa num perfil que possa se beneficiar do tratamento. A gente não faz um tratamento por fazer, né? O sujeito ele tem vontade de fazer, ele faz. Justamente por isso que eu, como psiquiatra, e sendo um tratamento cujo benefício máximo é psiquiátrico, né, para depressão, é importante que eu acompanhe, eu faça esse contato inicial para ter clareza e ter honestidade de que se faz sentido ou não esse tipo de intervenção. A gente sabe que o custo não é insignificante, né? E nessa avaliação, bom, o paciente tendo indicação, cujas principais são depressão, uni ou bipolar, né? Então, seja uma depressão simples ou uma depressão bipolar, ou o paciente que tem depressão, mas também tem outras comorbidades, como autismo, TDAH, transtorno de personalidade, questões como toque, dependência química. A gente sabe que no universo da saúde mental, as comorbidades elas são a regra e não a exceção. A gente vai avaliar o uso de medicação, se preenche critérios para depressão resistente, ou seja, aquela que não melhorou com tratamentos convencionais farmacológicos e psicossociais, e sendo o caso, o paciente ou a pessoa de interesse vai ser mais do que bem-vinda a realizar o tratamento conosco, né? Após isso, a gente vai explicar qual é o nosso protocolo, que até segunda ordem, ou até que novos dados e novas revisões e meta-análises saiam, a gente faz uma avaliação, faz uma fase de indução com 6 a 10 aplicações, espaçadas de 3 a 6 dias entre elas, e depois a gente avalia a necessidade e, se for o caso, e muitas vezes a gente precisa ser realista, de manutenção, né? Que em média vai ser de 4 a 6 semanas, a depender do caso. Tem paciente que consegue sustentar uma resposta com menos tempo, tem pacientes que conseguem sustentar uma resposta fazendo com uma frequência maior, e tem pacientes que infelizmente não respondem. A gente sabe que a cetamina tem uma taxa de remissão por volta de 70% a 75%, então a gente tem ali de 25% a 30% dos pacientes que não respondem, infelizmente, ao tratamento. E aí esses casos, obviamente, se não respondeu, não faz sentido manter, né? Feito isso, a gente também tem aspectos jurídicos e de biossegurança, além de própria segurança do paciente, que a gente não abre mão. Quais são?
Bom, pensando do ponto de vista jurídico, bilateral, a gente realiza uma série de termos em que a gente explica prós e contras, explica eventos adversos e eventos positivos e, novamente, muito parecido com o que eu faço na avaliação inicial, e o paciente assina que está de acordo. A gente exige que haja um acompanhamento, por lei, tratamentos dissociativos, sobretudo em mulheres, eles exigem que haja acompanhamento. E caso o acompanhante esteja fora ou distante, a gente abre exceção do teleacompanhamento. A gente disponibiliza um iPad para um acompanhamento durante todo o período de tratamento, mas é evidente que alguém precisa acompanhar, alguém além do próprio médico. A gente disponibiliza também na clínica um monitoramento contínuo, ou seja, o aspecto de biossegurança, que é regido pelas normas, né, da vigilância sanitária, da Anvisa, que são todos respeitados e que garante o credenciamento nosso e a atualização desse credenciamento junto aos órgãos de fiscalização. Que é importante, inclusive, vocês verem se está em dia ou não de qualquer local que vocês vão fazer um tratamento. Dito isso, a gente faz a monitorização contínua, a gente explica que, como colaterais, pode haver um pouco de náusea, eventos dissociativos, ou seja, a parte sensorial ficar um pouco alterada, a visão aumenta, diminui, fica com a audição um pouco mais ou menos sensível e que é transitório. É muito parecido com aqueles sintomas quando a gente faz endoscopia, que a gente sai um pouco alterado, entre aspas, mas que é transitório e tende à normalidade rapidamente. A gente explica também que, teoricamente, a gente tende a preferir a cetamina endovenosa porque ela é ligeiramente superior nos ensaios clínicos, apesar das outras carecerem muito de utilização e de pesquisa, mas a gente tende a preferi-la e com o uso de anestesista, né? Então a gente tem uma equipe de médicos anestesistas que vão, até pela própria segurança e experiência, fornecer o acesso venoso, a monitorização e a medicalização com a cetamina durante todo o acompanhamento necessário. A gente também prioriza o acompanhamento por um tempo um pouco mais prolongado, enquanto que a média fica ali de 40 a 60 minutos, geralmente os nossos pacientes ficam de 60 a 90 minutos, porque a gente foi percebendo ao longo do tempo que 60 minutos para muitos pacientes não era tempo suficiente para uma recuperação plena que a gente exige para que ele possa voltar em segurança com seu acompanhante e tal. Dito isso, a gente também exige que esse acompanhamento seja feito numa equipe, num time, que vai envolver aquele médico que indicou. Pode ser um médico da nossa equipe, como coincidência, mas pode ser, e a gente tende a priorizar e não, até por uma questão ética, conversar com a equipe externa que encaminhou, né, ver se faz sentido ou não, e também para poder colher dados de atualização clínica, como o paciente está, se houve uma melhora, se ele vai se beneficiar talvez de uma progressão um pouco mais rápida ou mais lenta das doses nesse protocolo inicial, e também para conversar sobre a fase de manutenção, se é esperada, se não é, como vai ser. É importante que a gente sempre exige dos pacientes que eles tenham uma prescrição médica. A gente não faz, e ninguém deveria fazer, tratamento com cetamina da própria cabeça. Isso não existe. Tratamento com cetamina deve ser uma prescrição médica, ou seja, alguém por trás como backup, como responsável por indicar o tratamento. A gente vai operacionalizar o tratamento e, de certa forma, até abraçar e acompanhar esses pacientes do ponto de vista clínico, mas, obrigatoriamente, algum profissional, idealmente um psiquiatra, ele precisa estar por trás, né, querendo, seja pela prescrição inicial, de quantas sessões ele acredita que é o ideal ou não, e caso a gente veja uma discrepância muito grande com os dados da literatura, então, como eu falei, em média, a fase de indução é 8 a 10 sessões, e, por exemplo, se ele prescreve 20 de indução, ou apenas uma ou duas, a gente vai entrar em contato, a gente vai tentar flexibilizar isso objetivando entender o motivo e também objetivando que a resposta clínica seja a melhor possível para o paciente. Bom, dito isso, né, como eu falei, a gente tem toda uma estrutura de conforto, de isolamento acústico, de isolamento visual, de som, fones com cancelamento de ruído higienizados. A gente fornece alguns alimentos simples ali para o desjejum, né? O paciente ele precisa estar algum tempo de jejum, que não é absolutamente categórico do ponto de vista de quanto tempo, mas em média
3 horas ali para líquidos, 6 horas para alimentos sólidos. E aí muitos deles vão fazer pela manhã e vão estar com fome, ou vão ficar um bom tempo sem comer, e a gente fornece alguns alimentos ali que ajudam nisso para o conforto do paciente, né? E até para evitar uma hipoglicemia, por exemplo. Bom, esse é o nosso protocolo, essas são as dúvidas principais, né? A gente espera que haja uma melhora ali, muitos casos por volta da terceira, quarta aplicação, mas é muito individual, né? A gente acaba não falando tanto isso por uma questão até de expectativas, né? Se fosse 3, 4, seria 3, 4 a fase de indução, não 8 a 10. Então a gente acaba tentando ver clinicamente se a pessoa está melhorando, mas não criando falsas expectativas, né? O que também é importante e justifica a avaliação de elegibilidade, né? Se a gente vai aceitando e orienta a cetamina para todos os pacientes, eles podem não ter indicação e se frustrarem com o tratamento, e não é isso que a gente quer. Qualquer dúvida, entre em contato, o Instagram da Clínica Minerva, minerva.clínica, ou o Instagram pessoal, @giocondo.psiquiatra, e eu vou ficar à disposição e com prazer de tirar as dúvidas. Obrigado.